Pronto. A gravação já foi iniciada, então, antes de mais nada, meu cordial e oficial bom dia, senhoras e senhores, né? Bom dia a todos. Bom, vamos começar perguntando. Vocês viram o link da gravação da aula passada que eu já postei lá? Alguém chegou a clicar e baixar o arquivo? Funcionou direitinho? Então, beleza. A ideia, então, vai ser sempre essa. No final, eu vou pegar o arquivo, vou fazer o download no meu computador, faço o upload lá no Google Drive. Só um segundinho. Posto o link e, a partir daí, a vida vai ficar mais fácil. Vocês baixam o arquivo e escutam a aula. Hoje é dia 27. Vamos lá. Quem está aqui? Ana Beatriz está aqui. Ana Carolina. Qual Ana Carolina? Qual Ana Carolina é você? Ah, Belarmino? É isso? É. Ana Cláudia, André Luiz. André Luiz, qual André é você? Belarmino. André, qual André é você, cara? Tem dois André Luiz aqui. Araújo e Vieira. André? André? Aí fica difícil. Qual André é você, cara? André Luiz Vieira ou André Luiz Araújo? Vieira. Beleza. Então, Araújo falta. Beatriz, Bianca, Carlos Magno. Beatriz, Tomás de Oliveira. Beleza. Bianca, Brenda não tá. Camila não está. Carlos Magno está. Daniela. Caroline. Vamos ver, Caroline. Dayana também não está. Daniel também não está. Daniela Cristina está. Débora Fernanda Correia. Vamos baixar. Débora, Eduarda não está. Fernanda Correia, Fernanda Manhães, Flávia Oliveira, essa vez tem uma Flávia, Gabriel Azevedo, Gabriel Policarpo, Gabriel Lobo não está, Gabriel Policarpo, Gabriela não está. Giovana não está. Hélio está. João Gabriel, João Henrique. Jonathan. Jonas Júlia. Jorge não está. Júlia. Qual Júlia é? Júlia França. Acho que a Júlia teve aula comigo. Júlia Marques não está. Larissa Bianco, Lenilson. Ludmila não está. Luiz Eduardo. Puta, tem mais 16 aqui. Mariana. Nossa, gente pra caçamba. Manuela, outro já tá com o microfone aberto, tá rindo aí, ó. Marcele não está. Maria Clara. Vou passar para deixar só no final mesmo.
Maria Eduarda, blá, blá, não está. Mariana Rezende está. Mariana não está. Mariana Duarte. Mariana Simões também não está. É muita gente. Mariana Santana também não está. Marlon está. Matheus. Monique. Nadine está. Pedro Henrique. Paulo Gabriel não está. Nossa, é muita gente. Raquel N. Tem duas Raquel N aqui, inclusive. Pedro Henrique está. Raquel N. Professor. Pois não. Bom dia, licença. Que tem gente no chat falando que tá aqui. Tá lá no chat. Eu volto lá. Tá bom. Eu volto lá. É que eu tô vendo, por enquanto, a lista, por isso que eu não tô enxergando. Mas eu volto lá. Obrigado, querida. Quem é que falou? Bianca, a Barros. Inclusive Obrigado. está. Obrigado, Bianca. Nada. Relaxa, né? Antes de dar falta, eu volto. É porque tem muita gente, eu não vou poder fazer isso aqui assim, não. Beleza. Senão, né, a gente não sai daqui hoje. Né? Precisa, eu vou fazer isso hoje, fazer essa olhada inicial. Nossa, é muita gente. Entrou mais gente ainda, né? Final de semana passada para cá. Rodrigo Ribeiro, Rômulo, Juan, Sabrina não tá, Sofia não tá. Calma, se tiver, não surta. Deixa que o piloto vai voltar. Calma que o piloto está aqui. Tadeu Nascimento está aí, Tainá está aqui, Thiago Rodrigues está aqui, o Wesley não e Yasmin. Beleza. Então agora... Vamos lá. Quem que eu dei falta com base lá no sistema? André Luiz Araújo, tá aí? André Luiz Araújo, tá aí? Não. Beatriz Escórcio, dei falta. Brenda, dei falta. Camila Veloso, dei falta. Caroline Pinheiro, dei falta. Daiana Nascimento, Daniel Benício, ambos eu também dei falta. Eduarda Galvão, Eduarda Marques, se tiver aí, escreve. Gabriel Francisco, Gabriela Almeida, Giovana, Girlane, perdão. Guilherme Benassi, Gustavo Múrcia, também dei falta nesses dois. Isabela Souza, se tiver aí, né? Jorge Luiz, Júlia Ribeiro, Larissa de Abreu, Ludmila, Manuel dos Santos, Marcele Miller, Maria Clara, Maria Eduarda de Oliveira, Mariana Danquarte, Mariana Simões Teixeira. A Mariana Danquarte está aqui que eu já vi. Ela pediu o link. Mariana Simões está. Obrigado, Mariana. Eu vi na hora aqui, ó. Mariana Santana. Matias, Paulo Gabriel, Priscila Magno, Rafaela Gazaneu, bonito sobrenome. Rayan, Sabrina Santos, Sofia Patrão. Nossa, essa vai ser chefe. Horrível. Thaís Barros, Tainá Ribeiro, Wesley. Foram os que eu dei falta por enquanto. Tainá. Opa, a Tainá está aqui. É muita gente nessa turma, gente. Vai ficar difícil, eu não vou fazer... Deixa comigo. Já vou cortar o áudio aqui. Tainá. Tainá qual? Tainá Lima Santos. Não, Tainá, te dei presença aqui. É outra Tainá. Tainá Paz Cavalcante Ribeiro. Tainá Lima que está aqui. Então... salvar. Eu não vou mais fazer chamada. Lenilson, eu vou fechar seu microfone de novo, tá, querido? Não, eu vou parar, porque senão eu só fico fazendo chamada, gente. Vamos dar início aqui, que já estou aí, ó. 15 minutos.
né? Então, aqui, não vou mais fazer chamada no início da aula, só vou fazer chamada no final. Ou seja, você vai ter que assistir a aula até o final e entrar no final para pegar presença, viu? Eu não vou mais ficar fazendo esse tipo de coisa. Não funciona. Já deu para ver, né? Todos conseguem ver aí a tela? Sim, professor. Obrigado. Então, vamos que vamos, né? Eu ainda vou mexer nesses slides aqui, tá? Então, assim, só respondendo de antemão. Ô, Botini, piloto, por favor, piloto, vai botar esse material? Vou. A hora que eu achar que ele já está legalzinho para estar lá, eu coloco ele lá para vocês baixarem. Até lá, não desesperem, não surtem, não fiquem em pânico, controlem essa ansiedade, entendeu? Tenham resiliência emocional e segurem a onda de vocês. Tá bom? Então, eu vou colocar o material lá no devido tempo, no devido prazo, ok? Então, calma. Antes que alguém já comece a perguntar, cadê o material? Cadê o material? Cadê o material? Calma aí, tá? Então, para a gente começar do princípio, ai, piloto, eu estou vendo aqui uma coisa, 139 slides. 139 slides, a gente vai falar de todos eles, pode ficar tranquilo, não se desespere, talvez até aumente mais, tá? Então, calma, né? Calma, que o piloto sabe o que está fazendo. Então, vamos lá. Começando por conceitos de marketing. Na aula passada, no primeiro dia, até perguntei o que era marketing para algumas pessoas responderam, algumas pessoas debateram comigo, foi muito bacana, até o primeiro dia, né? Embora não tivesse nem todo mundo presente, né? Não, estou vendo aqui valeu, galera, o que aconteceu, né, do Rodrigo. Bom, se a gente parar e pensar, toda vez que a gente pegar um conceito, senhoras e senhores, e é interessante que vocês, até porque, sendo uma ciência humana, como eu falei na aula passada, né, social e humana, tudo que a gente for trabalhar dentro desse campo social e humano, todas as ciências sociais, todas as ciências humanas, vai mudar, vai haver uma transformação necessária e inequívoca. Necessária por quê? Porque a sociedade ela muda, os conceitos sociais mudam. O gostando ou não gostando, né? Você concordando ou não concordando, né? O próprio conceito de família mudou, né? Eu até estava falando aqui, acho que na aula passada, não sei nem se foi nessa turma ou na aula passada. Eu fui criado num ambiente familiar, né? Onde minha mãe era do lar. Aquela época, estamos falando da década de 70, né? Uma mulher declarar ser do lar era algo de orgulho. Não, eu sou uma mulher que cuido da família, eu sou uma mulher que cuido da casa, cuido dos filhos. Né? Eu fico na caverna enquanto o homem, né, vai caçar na floresta. E quantas vezes eu ia em alguns lugares, aí perguntava a profissão da minha mãe e ela falava do lar. Né? Do lar era uma profissão. Né? Não estou dizendo que não fosse uma ocupação, né? Mas não era uma profissão. E esse conceito hoje, né, caiu por terra. Né? Não existe mais isso de, ai, não, eu sou do lar e a pessoa tem esse orgulho todo. Né? Vou pegar uma outra coisa. Né? Quando eu lembro que as pessoas queriam fumar para demonstrar que eram mais velhas, né? mais sóbrias, né? Até nos filmes, né? Se olha Casablanca, né? Acho que quem gosta de filme, recomendo ver assistir um filme chamado Obrigado por Fumar, muito interessante nesse sentido. Aliás, eu dou um semestre de aula em cima só daquele filme, dos conceitos que eles trabalham, das questões idiosincráticas, do comportamento humano ali, né? O próprio filme é uma crítica fantástica, né? Vale muito a pena ver e para depois sentar numa mesa para
tomando uma cerveja, discutir com os amigos sobre aquele filme, tendo uma conversa crítica sobre o que o filme representa. Então, assim, as pessoas fumavam para aparentar ter mais idade, fumavam em reunião. Cara, era aceitável fumar dentro do avião. As coisas mudaram. Né? Hoje, a quantidade de gente que fuma... Né? Aliás, reparem uma coisa interessante, né? Você não pode discriminar o homem, a mulher, o rico, o pobre, né? O homossexual, o heterossexual, o pansexual, qualquer coisa que seja, você não pode discriminar. É política e socialmente incorreto qualquer nível de discriminação, exceto do fumante. Reparem isso. Né? Eu parei de fumar tem 2 meses, mais ou menos, vai fazer 3, aliás, e era engraçado que eu saía para fumar lá no campus Tijuca, né? Lá no bosque, aí encontrava com os alunos, as pessoas olhavam para minha cara e falavam assim, ai, piloto, você fuma com uma cara, um grau de decepção, né? Que eu me sentia mal. Isso é discriminatório. Mais do que discriminatório, é recriminatório, né? Um comportamento que recrimina o outro, né? Te coloca à margem do comportamento aceitável, né? E é engraçado que, se você parasse para ver no meu tempo de faculdade, eu sou todo o contrário, né? No meu tempo de faculdade, a maioria dos caras fumava, eu não fumava, né? Óbvio que eu não parei de fumar por causa disso, antes que eu me pergunte. Eu parei de fumar porque eu cheguei à conclusão que isso estava economizando minha vida, né? E estava me prejudicando para fazer esporte. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? É que a sociedade ela muda. E o marketing, senhoras e senhores, tirando uma parte do marketing, que ela é feita de ciência exata, entendeu? Que é a parte de precificação, embora tenha muita coisa ainda conceitualmente de percepção, né? Mas, assim, 99%, né? Ainda do ponto de vista financeiro, uma ciência exata, né? O marketing ele é uma ciência social e uma ciência humana, ou seja, ele vai mudar de acordo com os conceitos da sociedade aonde ele se estabelece, né? Ele não trabalha de uma maneira única e plena em todos os conceitos, entendeu? Certamente, Hélio, certamente, vou te falar, né? É mesmo. É difícil de manter, né? Principalmente quando todos seus amigos fumam, mas tudo bem. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Você tem que botar na cabeça de vocês que eu estou frisando isso muito nesse nosso segundo encontro, porque vocês têm que levar em consideração que, primeiro, você, quando trabalha com marketing, você vai trabalhar com o mercado. O mercado ele é derivado da sociedade. O que funciona no mercado não necessariamente, mas eu digo para vocês que dificilmente vai funcionar em outro mercado, tá? Por conta de cultura. Vocês lembram de um doce da Nestlé que era chamado, que hoje é Milk Bar, né? Antigamente ele tinha, o nome era Lolo. Vocês pegaram isso? Chegaram a conhecer? Depois dá uma gugada aí nisso. Milk Bar da Nestlé. Pois é, o nome dele antigamente era Lolo. Vocês sabem por que eles tiveram que mudar? Ainda tem Lolo? Mas só para vocês saberem, quando a Nestlé, quando a Nestlé foi trabalhar o mercado, pois é, cara, o mercado da América Latina, eles tiveram que mudar o nome para Milk Bar. Por quê? Porque em alguns países, Lolo, né, é uma forma carinhosa de chamar o pênis. Não, foi por causa disso daí que eu falei. Imagina, quer um Lolo? Pô, brincadeira, né? Eles tiveram que mudar para Milk Bar, entendeu? Aqui no Brasil, né, você tem alguns produtos que tiveram que mudar de nome, outros nem mudaram, né? Aquele carro besta, né? Quando chegou no Brasil, eles pensaram em mudar o nome do carro. Imagina, um burro dentro de uma besta, né? Aquela minivan, né, pequenininha, não sei se chegaram a pegar também, né? Tem vários produtos, isso eu estou falando só de nome, hein? Aí o Picasso também, entendeu? Todo mundo fazia trocadilho,
né? E a marca ela vai avaliar se vale a pena manter o nome, porque o maior investimento que tem em qualquer área de marketing é em marca, né? A marca vale alguns milhões. Depois eu vou trazer para vocês o levantamento do valor de marca no mundo, né? Para vocês verem quanto é que vale uma marca como a Apple, entendeu? Na realidade, não é só um Google, não, Matheus. Você tem que fazer muito mais do que isso, entendeu? Você tem que avaliar, inclusive, a história. Você tem que avaliar a cultura daquele país, a cultura daquele lugar, né? Até porque, às vezes, pode ter uma história com alguém que tinha um nome determinado e que ficou feio. Alguém foi lá e fez uma lambança naquele lugar, né? E com um nome que, de repente, é o nome da tua marca. Aí você está sendo associado a ele. Imagina, vou lançar um remédio chamado Hitler. Se você não estudou a história daquele lugar, óbvio que eu estou indo para o... Estou usando de hipérbole, né? Estou exagerando no exemplo. Né? Mas você tem que olhar para além disso. Né? Então, voltando aqui à vaca fria, né? Tendo isso em mente, que marketing é uma coisa que está ligada à cultura, à sociedade, à história, né? A gente tem dentro do marketing, né? Por conta do escopo dele, ou seja, da área de atuação do marketing, né? Se vocês forem procurar, eu quero, piloto, me dá um conceito de marketing. Vocês vão olhar sem brincadeira, sem brincadeira. Quem quiser depois, entra no site da American Marketing Association, a AMA, né? Óbvio que tem que estar com o inglês mais ou menos ali em dia, né? Vale a pena você dar uma olhadinha. Estou digitando aqui. Todos os conceitos que você quiser saber de alguma coisa, você entra no site da American Marketing Association. Piloto, o que é merchandising? Lá, piloto, mas por que a Sociedade Americana de Marketing? Cara, o berço do marketing acaba sendo os Estados Unidos, né? Desculpa aí, assim como o berço da filosofia é a Grécia, assim como o berço da química é a Alemanha, né? Não fui eu que inventei. Se alguém está achando que é porque o piloto torce para os Estados Unidos dominar o mundo, está muito enganado, entendeu? Mas se quiser saber sobre alguma coisa de marketing, entendeu? Entra no site da American Marketing Association, que lá estão as designações, lá estão os conceitos para vocês darem uma olhada. O Thiago escreveu, tinha um comercial antigo de cigarro Marlboro que tinha até um cowboy que fazia as publicidades de cigarro, se não me engano. Não foi ele, não. Já morreram 3. Salvo engano da minha parte. Inclusive, no filme Obrigado por Fumar, ele também trata de um deles. Trata de um personagem, é o cara que era do Marlboro. Tá? Um personagem que está até morrendo de câncer. Entendeu? Vale, como disse, vale a pena assistir o filme. O filme é muito legal nesse ponto. Né? Então, assim, vocês vão encontrar dezenas de conceitos, de designações, né? Na dúvida, se quiser saber, vai lá na American Marketing Association e dá uma olhada. Salvaguardando isso, cuidado também quando vocês forem ver algum livro, alguma coisa, sempre que você for ver algum livro, dá uma olhada em quem está escrevendo esse livro. Porque, como em tudo na vida, a gente tem os doutrinadores dentro da administração e dentro do marketing. Quem são os doutrinadores? São aqueles autores que a gente reconhece a capacidade e a competência deles de escrever sobre aquele assunto. Tá? Não tão somente por conta de formação acadêmica, mas também por conta daquilo que a gente reconhece como sendo notório saber. Tá? Experiência e tudo mais. Então, senhoras e senhores, só um segundinho que eu estou selecionando uma imagem aqui, só para mostrar aquilo que eu estou falando para vocês. Muito cuidado quando vocês forem ver algum livro, alguma coisa, dá uma olhada lá na formação de quem está escrevendo aquilo, dá uma olhada na história de quem está escrevendo aquilo, porque, infelizmente, por não ser uma ciência exata, né, a gente tem um monte de equivocados, né, escrevendo coisas que depois a gente vai ver não tem pé nem cabeça, né? E só para demonstrar aquilo que eu estou falando, como é que no marketing, como em qualquer ciência exata, as coisas, ciência humana e social, as coisas dependem
né? No LinkedIn, principalmente, é verdade. Eu vi um produto midiático da Corona que você estava acompanhando, Need New Name. Cara, tem um case bastante interessante por conta da pandemia, das marcas que tiveram que mudar suas logos, né? Mercado Livre, tem várias. Isso vale até uma bela monografia, se alguém tiver em dúvida sobre o que escrever. Vocês estão vendo essa imagem aí? Estão conseguindo ver? Sim, professor. Obrigado. Essa imagem exemplifica bem o que eu estou falando. Né? Em marketing, como sendo uma ciência social, se eu recebi no WhatsApp outro dia, eu achei fantástico. Né? Só porque você está certo não significa eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. As coisas dependem pelo ângulo que você está olhando. Né? A gente vive momentos complicados onde a gente acha que se eu estou certo, o outro está errado. Aliás, a vida sendo desse jeito, polarizada, ela é muito mais simples. Ela não é tão complexa quando você polariza a vida. Quando não, se eu sou feio, então ele é bonito. Se eu sou bonito, você é feio. Isso não existe, senhores. O mundo não é branco ou preto. O mundo é cinza. Ele é feito de tons diferentes e não de tons completamente opostos. Isso chama-se polarizar. Entendeu? Então, a primeira mensagem que eu quero dizer para vocês é que não existe. Ok, Jonathan, tranquilo. Não existe dentro do marketing nada definitivo. Marketing, comunicação, administração. Tá? Então, muita cautela e muito cuidado quando vocês forem trabalhar dentro de uma área. Imagina se ficar essa imagem em questão de política. Ana, tudo é política. Eu não vou entrar muito nessa seara, mas se você parar para pensar, na realidade, onde há uma designação de grupo social, onde os grupos, né, convivem, onde o ser humano existe em relação, é estabelecido automaticamente uma relação política. É porque a gente, quando pega algumas palavras, elas estão tão demonizadas, né, que infelizmente a gente acaba deturpando o uso dessas palavras. Mas política, né, não é algo ruim por definição. A gente que faz umas lambanças, né, nessas inter-relações humanas, né? Mas vida que segue. Então, dando uma acelerada, eu vou olhar aqui com vocês vários conceitos de marketing que eu peguei, assim, os mais populares, né, onde diz que marketing é atingir os objetivos organizacionais através do atendimento das necessidades do seu cliente. Na aula passada, teve gente que, aliás, volto a dizer, gostei muito do que foi falado pelos alunos naquele dia, na semana passada aqui. Ficou muito bacana. Deu para ver que vocês... isso aqui não vai ser bem uma sessão espírita, né? Olhando aqui esse conceito, atingir os objetivos organizacionais significa o seguinte: eu tenho objetivos que são da organização, né? Como é que eu atingo esses objetivos? Né? Descobrindo quais são as necessidades dos meus clientes e atendendo elas. Esse conceito, senhoras e senhores, é um dos mais antigos. Eu vou dizer para vocês que esse conceito já está ultrapassado. Ai, meu Deus, é verdade, piloto? Depois a gente vai trabalhar isso um pouco mais. Tá? Na realidade, não só os objetivos, a gente também trabalha as metas, né, da organização, e não só através do atendimento nas necessidades, mas, na realidade, a gente atende os desejos, a gente cria e manipula esses desejos. Depois isso vai ficar mais claro quando eu começar a trabalhar esses conceitos de necessidade, desejo, objetivo, meta, e por aí vai. O marketing sustenta-se numa premissa, ou seja, num conceito pré-existente, de que o sucesso do empreendimento depende da identificação e satisfação das necessidades e desejos do cliente, de maneira mais efetiva e eficiente do que os concorrentes. Esse conceito já é mais moderninho, já está mais para o lado do nosso tempo, mais atual. Né? O sucesso de qualquer empreendimento, ou seja, de qualquer iniciativa, né, depende, primeiro, de eu identificar e, posteriormente, satisfazer as necessidades, né? E, na realidade, se você satisfizer o desejo do cara, você já está no caminho de satisfazer a necessidade dele.
Porque, como eu vou explicar lá na frente, necessidade ela é pré-existente. A gente não trabalha, a gente não cria necessidade. A gente só identifica. O que a gente cria é desejo. Fazendo um spoiler, vocês têm necessidade de beber líquido todo dia. O que o marketing vai ser fazer com que vocês satisfaçam essa necessidade, criando em vocês o desejo de beber Coca-Cola. Entendeu? A gente vai trabalhar isso um pouco mais profundamente lá para frente. Tá? Então, continuando aqui, para isso, o marketing desenvolve um planejamento que inclui ação de pesquisa, nada que a gente faz no tato, nada que a gente faz no achismo, nada do que a gente faz assim, não, porque na minha experiência, não, cara. Você foi criado, você conviveu em um determinado estrato social, numa determinada região, né? Seu comportamento é enviesado, você é tendencioso, não tem como. Então, nada a gente faz com base na nossa experiência pessoal. Até porque a primeira coisa que a gente descobre é que muitas vezes nós não somos a regra, nós somos a exceção. Então, nada que a gente não faz sem antes ter certeza de que existe uma pesquisa, existe um levantamento de informações, um estudo, né, que me dê base argumentativa para eu chegar em algum lugar e propor alguma coisa. Eu não proponho nada que não seja com base em pesquisa. Ok? Então, a gente faz um planejamento que inclui ações de pesquisa, identificar quais são as pesquisas que a gente tem que fazer. Aí, piloto, quem é que faz isso? Tem gente especialista nisso no mercado. Mas vocês têm que ter uma formação ampla, ou lato sensu, como diz, né? Que vocês conheçam quais são. Eu não preciso saber fazer feijoada, mas eu tenho que ter capacidade de dizer quando ela não está boa. Cansei de ouvir isso quando eu estava operando no mercado. Piloto, você precisa desenvolver capacidade de avaliar feijoada. Você não precisa saber fazer feijoada. Vocês estão me acompanhando? Obrigado, Marina. Beleza. Então, assim, por isso que a formação de vocês ela tem que ser mais extensa possível na graduação. E vocês vão pegar essa formação e vão direcionar ela melhor dentro de uma especialização. Tá? Porque teve um aluno que me perguntou essa semana, poxa, piloto, se o marketing é tão amplo, o campo de atuação do marketing é tão amplo, porque eu comecei já a falar de outras áreas do marketing para a turma, ele falou, cara, a quantidade de disciplinas de marketing que a gente tinha que ter é muito maior, você não concorda? Eu falei, concordo. Assim como o cara de sociologia também vai achar que tinha que ter mais tempo para dar aula de sociologia, o cara de antropologia também, o cara... Então, assim, se a gente fosse fazer uma faculdade do jeito que cada professor acha, vocês iam durar aqui uns 10 anos. Por isso que essa formação ela é mais ampla e depois na especialização vocês vão tratar, como o nome diz, de se especializar em uma área determinada. Tá? Então, por isso que a gente tem um planejamento que inclui ação de pesquisa, planejamento de produto, definição de preço. Cara, definir preço, vocês vão ver que é uma das coisas mais complicadas que existem. Como é que eu vou produzir? Aonde eu vou produzir? O Brasil, por exemplo, é um país de dimensão continental. Vocês determinar em que posição do mapa vai ficar a sua fábrica é uma decisão estratégica absurdamente importante. Né? Ah, não, eu vou ter uma fábrica na região Nordeste, vou ter uma fábrica no Centro-Oeste e uma fábrica no Sul. É uma decisão. Se você parar em pensar, então, que o modal de transporte e de logística no Brasil é uma porcaria, até porque basta você olhar, qualquer país de dimensão continental tem um principal meio de transporte em ferrovia e não em estrada, que não o Brasil tem. Né? Isso foi um problema político, já oriundo da década de 40 e 50, numa tentativa do Brasil de trazer as grandes montadoras para cá, né? Junto também com aquela iniciativa de Getúlio Vargas, de ter uma companhia de siderurgia para fazer aço aqui. Né? Por isso que o Brasil não investiu tanto em ferrovia. Né? Eu estava falando não sei se foi aqui semana passada ou uma outra turma, a gente vai ficando velho e vai esquecendo, estava falando da Vale do Rio Doce. Né? A Vale do Rio Doce ela produz aço num preço maior do que sua concorrência. Ela ganha competitividade no transporte desse aço, né? Na logística de colocar o aço na China. Aí que ela ganha dos concorrentes. Né? Você vê, eu posso ter um P aí na produção, né? Os
famosos 4Ps, que ele também vai tocar mais à frente. Meu P de produção não está legal, mas eu consigo, num outro P, num outro braço, numa outra área do marketing, tá obtendo vantagem competitiva, a ponto, inclusive, de desbancar minha concorrência. Olha aí, né? Distribuição, estratégia de venda, forma de pagamento, as Casas Bahia, durante muito tempo, né? Para competir com o mercado, né? Já vou te responder agora. Para competir no mercado, eles optaram por fazer um crediário próprio. Vocês lembram daquele grupo Mamonas Assassinas? Eles chegaram a fazer uma música falando que o sonho dele era ter um crediário das Casas Bahia, né? Pois é, Ana. Né? Então, assim, só recapitulando, gente, como eu estou olhando lá o slide, eu não consigo ver o chat de vocês. Eu fico migrando de uma tela para outra. Então, se eu demorar a responder, não é porque eu não estou te dando assistência ou atenção, não, tá? É porque eu já estou na outra tela, né? Então, assim, as Casas Bahia, elas apostaram num diferencial competitivo para ganhar mercado em fazer um crediário próprio. Isso é estratégia de venda? O Rambo, estou aqui, isso é um tipo de planejamento envolto aos 4Ps. É exatamente disso que eu estou falando, cara. O marketing, ele pensa na sua base, né? Nesses 4Ps. Produto, preço, praça e promoção. A gente vai falar desses 4, por isso que eu estou demorando um pouco mais para tá seguindo, né? Então, assim, o marketing, ele vai bater de frente com isso, né? Ele vai sempre estar pensando basicamente nisso que vocês estão vendo aí. Ações de pesquisa para dar embasamento, eles vão pensar o produto, e produto a gente vai ver o que envolve, rótulo, marca, cara, até a questão fonética, né? A definição de preço, estratégias de precificação, estratégias de produção, de distribuição, de colocar o produto no lugar certo, no tempo certo, no ponto de venda certo, né? Inclusive com as limitações que muitas vezes a lei impõe. Vou dar um exemplo para vocês: pastilha Valda, né? Quem faz pastilha Valda, quem fabrica, é um laboratório chamado Laboratório Canone, mas por ser um laboratório de química, né, de remédios, né? O laboratório Canone só tinha autorização para distribuir seus produtos em farmácia, por isso que você não achava, embora a pastilha Valda seja uma bala, mas por conta da natureza do fabricante, ele não tinha autorização para vender produto fora de farmácia. Olha aí uma questão de limitação que o marketing lá tinha, né? E só vendia a pastilha Valda em farmácia, né? Aí entra a questão do ponto de venda apropriado, ou ponto de venda que você tem autorização para trabalhar, né? Se eu vou trabalhar com varejo lojista, né? Não, se eu vou trabalhar um varejo não lojista, por exemplo, Avon, Natura, né? Algumas dessas marcas que trabalham com esses representantes viram praticamente uma seita, né? Desculpa aí, quem tem carro rosa na Mary Kay, né? É uma seita, né? Eu lembro quando eu me casei em 1990 com a mãe do meu filho, né? Um amigo meu, pasmem, naquela época já existia isso, né? Ele foi para o casamento com Bottom, Herbalife. Se quer emagrecer, pergunte-me como. Uma coisa enorme no peito, né? Eu achei ridículo aquilo. E depois eu fiquei me perguntando como é que alguém se presta a isso, né? Aliás, desculpa aí se tem alguém aqui que trabalha com esse tipo de marketing de rede, né? Desculpa aí, não me leve a mal, não fique chateado comigo, né? Eu já fui em algumas reuniões que, se você quer trabalhar, se você quer, como é que eu posso dizer? Quer comentar alguma coisa, eu acho que você tem que conhecer, né? Eu já fui numa da Forever Living, né? Que, aliás, foi numa casa espetacular lá em Botafogo, onde, cara, eu fiquei lá umas 3 horas, quase 4 horas, conversando com uma pessoa que queria me transformar num vendedor da Forever Living. Gente, eu vou falar para vocês, porque eu fui com todos os meus filtros levantados, porque o marketing deles é tão bem alinhado que, se você deixar, cara, é uma coisa que envolve publicidade e propaganda. Tem uma coisa de ideia ali, né, que eu vi algumas coisas acontecerem, que praticamente virou um frenesi,
Quando alguém bate a meta, eles param, todos batem palma, a pessoa se sente como sendo... Eles trabalham o amor próprio, a questão da autoimagem, né, de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é perigosíssimo. Né? Assim, me lembrou questões de cunho político e religioso. É impressionante. E muito bem tratado. Né? Você lembra que na aula passada eu falei que metade das cagadas do mundo a culpa era nossa? É mais ou menos por aí. Né? Às vezes o público de uma determinada marca não é tão sensível à promoção também. Depende. Depende de várias coisas, Mariana. Não é tão simples assim. Né? Assim, qualquer regra absoluta em ciências sociais e humanas tende ao erro. Tá? Não, ninguém faz isso. Alguém sempre tem alguém. Cuidado com essas questões dogmáticas. Depois eu posso voltar nesse ponto, se você me lembrar lá na frente. Tá? Quando estiver falando de promoção, de comunicação. Né? Deixa eu ver aqui as outras. Bom dia, professor. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Relaxa. Se você quiser, Eduarda, depois a gente vê como é que a gente pode estar fazendo para facilitar a tua vida. Né? E a questão das lojas de departamento que começaram a vender comida para não fechar. A gente vai na loja americana e tem vendendo feijão. Na realidade, Hélio, isso aqui é uma coisa que a gente pode estar conversando, porque para não fechar, por quê? Porque só quem tinha autorização para funcionar era quem estava considerado loja de serviço básico, né? Está acontecendo de novo no Sul. Eles estão mandando fechar todo mundo. Vai ter até toque de recolher em São Paulo. Né? Mas aí eles tiveram que fazer uma mudança ali, que é pelo menos para pagar os funcionários. Né? Eu achei até bastante inteligente, caso contrário, a gente ia ter mais demissão ainda e mais problemas. Eu chamo de marketing de relacionamento também. O marketing de relacionamento tem muito disso, Mariana. Tem. Mas eu nem quero entrar nessa área agora, né? Até porque tem gente já dizendo que esse é um novo braço do marketing, uma nova forma de marketing, né? Mas depois a gente volta a falar, se der tempo, sobre isso. Igual Inode. O que é Inode? High Node, o que é isso? Alguém me explica. Tiago está sem som? Está gravando a aula? Tá gravando a aula. Esquema de pirâmide, esquema de pirâmide, né? Marca de cosméticos, não sabia. Não, mas para mim a campeã de todas é Mary Kay, cara. Mary Kay, para mim, o cara pegar, né? Tudo bem. Nem vou entrar na Rinodê. Tá. O cara pegar, entrar num carro rosa, aí pilantra, você está discriminando. Não, é porque o rosa é feio. É um rosa bebê, cara. Você anda na rua a 2 quilômetros de distância, nem sabe que você está vindo. Entendeu? Outro dia eu vi um HRV. Não dá, velho. Mas o cara, ele quer andar naquele carro. Aquilo é símbolo de status dentro do ambiente que ele está. É impressionante. Entendeu? Eu achava que só a irmã loura do funk, melhor, a mãe loura do funk, tinha um carro daquele. Mas cara, e assim, a ideia é essa, entendeu? É a questão do destaque, é a questão do você se sentir mais que o outro. Eles trabalham essa... Eu vou falar uma coisa que eu posso tomar porrada até dizer chega, tá? Mas eu tenho uma teoria que eles trabalham as pessoas que têm uma autoimagem muito ruim, entendeu? Se eu identificar que você é uma pessoa que tem uma autoimagem ruim, eu trabalho que você pode se destacar bem no meio dos outros, né, desta forma, eu capto você de uma maneira tranquila, fácil. Tudo isso tem base na teoria de comunicação da propaganda, né? Que depois eu vou estar diferenciando para vocês aqui, né? Então, continuando, vou dar uma acelerada. Aqui tem 2 conceitos, um é da American Marketing Association, está lá, e o outro é o Dicionário de Termos de Marketing, da editora Atlas. Sistema, vamos lá, vamos devagar. Sistema, o que é um sistema? É um conjunto. Todos vocês virem a palavra sistema, você tem que saber que ela significa um conjunto organizado de alguma coisa. Então, um conjunto organizado de atividades e técnicas interrelacionadas, ou seja, né, essas técnicas, elas têm
causa e consequência em outras técnicas, elas se interrelacionam, elas se afetam, né? Não tem como eu trabalhar produto sem trabalhar preço, sem trabalhar distribuição, ou seja, elas não são isoladas, entendeu? Elas trabalham dentro desse sistema, desse conjunto organizado de atividades, ou seja, é tudo ao mesmo tempo agora, organizado para criar e desenvolver, atribuir preços, comunicar e promover, os 4 P's aí. Distribuir e vender produtos destinados a satisfazer as necessidades de determinados consumidores. Reparem que ele está dizendo aqui de determinados consumidores. Olha como é que esse conceito já começa a evoluir, que ele diz, não é todo mundo não, cara. O marketing tem como uma das suas obrigações detectar, determinar quem eu não quero como consumidor. Eu não quero como consumidor esse tipo de cara. Ou eu não quero ele consumindo, mas eu quero ele falando bem desse produto. Vocês estão me acompanhando? Eu não quero determinado tipo de cliente. Isso vem acontecendo ali há algum tempo, desde que a gente descobriu a questão da segmentação, que eu também vou falar para vocês. Já se passou a época de produtos de consumo de massa? Cara, eu vou dizer para vocês que não se passou. Assim como também não se passou a mídia de consumo de massa. A televisão está aí para provar isso até hoje. A TV aberta. O rádio está aí também para provar que o consumo de massa não sumiu. Tá? Porém, obviamente que produtos mais modernos, produtos mais contemporâneos, produtos mais atuais, eles tendem a buscar um segmento da população, algo muito específico. Coisa que roupa feminina já faz. Olha, por exemplo, o homem. Olha uma loja masculina. Você vê que a loja masculina, ela vende do boné ao tênis. Passando pela cueca, pelo casaco. Isso não tem terno, tem tudo. O homem, ele vai... Já a mulher, não. A mulher, né? Não falando mal, estou comentando, pelo amor de Deus, né? Antes que alguém fale assim, pilantra, não sei como é que ele sobrevive, né? Não compreende as mulheres. Eu compreendo as mulheres, eu aceito isso, sou o tipo de marido que eu vou nas 18 lojas para comprar a porcaria do tênis ou do jeans. Vai na primeira, vai na segunda. Na 18ª, descobre que o jeans que ela quer é da segunda, da terceira loja. Né? Homem não. Homem entra na loja, cara, Toulon. Não, pega tudo. Sai com cueca, camisa, bermuda. Mentira! A loja da Hering, para mim, é maravilhosa. Até essa camisa que a Carol me deu é da Hering. Essa coisa esquizofrênica. Pior que está gravado. Ainda bem que ela não vai ouvir isso. Entenderam? Então, assim, isso tem uma estratégia por trás que é cultural, entendeu? Por isso que eu peço a atenção de vocês exatamente nessas diferenciações comportamentais. E ele fala a necessidade de determinados consumidores por causa disso. Outro conceito aqui, técnica de administração, ou seja, aquilo que eu já falei na outra aula, o marketing pertence à administração. O marketing está dentro do campo da administração, tá? Que sustenta que os objetivos organizacionais, ou os objetivos de qualquer organização, seja ela uma empresa, uma ONG, um governo, qualquer organização, dependem da determinação, ou seja, depende de eu identificar, determinar, ele tem essa necessidade e esse desejo. O meu mercado-alvo tem essa determinação aqui de desejo e necessidade, essa especificação. E dá satisfação desses desejos e necessidades de maneira mais efetiva e eficiente, ou seja, de maneira mais rápida e de maneira mais completa do que os concorrentes. Aqui, nesse conceito, a gente já identifica o conceito de vantagem competitiva. Guardem esse termo. A eterna busca do marketing é exatamente essa, a vantagem competitiva. É nisso que você tem que pensar na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, meu querido e minha querida. Como é que eu vou sair da massa? Como é que eu serei diferente? Qual a minha vantagem para esse cara? Você tem que saber se vender, você tem que saber se apresentar. Quando você está numa entrevista de emprego, o que esse cara quer? O que essa empresa quer? Esse cara quer contratar alguém para quê? Primeiro, será que eu me disponho a isso? Segundo, será que eu me encaixo nisso?
E aí você tem que bolar uma forma de apresentar isso para a pessoa. Qual é a sua vantagem competitiva? No que você é igual a todos os outros? Você não dá espaço, não dá margem para que os outros se destaquem em detrimento a você? Então, a primeira coisa foi o seguinte, cara, tudo que você quer, eu sou. E mais. Aí entra a tua vantagem competitiva. Por que eu vou contratar você e não o outro? Por que eu vou consumir determinado produto e não o outro? Por que eu vou comprar um Jeep Compass ao invés de um HRV? Por que eu estou falando isso? Porque minha esposa acabou de comprar um Renegade e eu nunca fui fã da Jeep. Por quê? Porque os meus conceitos para carro, né, são tecnologia, eu gosto de carro com tecnologia embarcada, eu gosto de carro um pouco mais alto, né? Eu já tive um trauma de ser pego numa das enchentes do Rio de Janeiro com água dentro do pescoço, quase dentro do carro. Então, eu gosto de carro alto. Eu gosto de carro econômico. Eu gosto de carro, sabe, que tem uma sustentabilidade, por assim dizer, de economia de combustível, né? E outras coisas. E aí, cara, eu tinha um HRV até maio do ano passado, quando meu filho pegou meu carro emprestado e roubaram meu carro com ele dirigindo, né? E eu tinha um HRV. E eu adoro Honda. Honda é uma marca, para mim, que corresponde em todos os sentidos. O HRV chegou a fazer comigo na estrada vindo para Cabo Frio, na Via Lagos, 17, 18 km por litro, que é absurdo. E aí, quando a Carol foi lá comprar o carro dela, eu estava conversando com os caras sobre o Jeep. E o Jeep, para mim, é um carro de guerra. Né? Já foi criado em 1941 para atender o exército norte-americano. Né? É um carro, off-road. É um carro rondeiro. Não, cara, eu gosto de Honda, gosto de Hyundai também, embora a Honda tenha me conquistado. Né? Mas em Honda, para mim, tem um problema que eu já vou tocar nesse assunto. Então, assim, quando eu fui lá, eu conversando com o cara, ele falou, não, porque o Jeep é líder. Eu falei, caguei. Tô nem aí se ele é líder. Significa que vocês têm um monte de equivocado, talvez, comprando esse carro. Não, porque esse carro, eu falei, vamos analisar. Eu comecei a analisar todos os pontos com o cara. Quando eu falei de economia, né? Coitado, eu vi o cara transpirando. Ele não sabia sair dali. E eu comecei a bater nele. E eu fui até educado, que normalmente eu gosto de pegar esses caras que eles não sabem trabalhar o argumento, eles só sabem repetir o argumento. Já notaram isso? Né? O cara não sabe, quando ele é treinado, mas cara, assim, mais do que isso, o Hélio, mais do que isso, eu sou profissional de marketing, eu sou profissional de comunicação e a maior parte da minha vida eu trabalhei na área comercial. Entendeu? Então, assim, se você não entende o argumento, para você fazer a contra-argumentação, a réplica e até a tréplica, cara, você está morto. Aí, infelizmente, a internet criou um monte de imbecis que só sabem repetir o que eles leem ou escutam. Eles não sabem entender o que eles estão fazendo. Entendeu? Eu acho que a maior vantagem competitiva que a Veiga pode oferecer a vocês é que a gente orientar a treinar vocês a pensar. Eu gosto de gente que discuta, que embate. Não beligerante, não partindo para a guerra, mas uma discussão respeitosa. Né? Eu, essa semana, estava com um aluno aqui numa determinada disciplina, a gente começou a conversar, a aula acabou 9h, 9h30, eu fiquei conversando com ele até quase meia-noite. Porque a gente entrou numa discussão que, para mim, cara, nossa, que prazer eu tive em discutir um assunto determinado sobre monografia que ele está escrevendo com ele, de uma maneira respeitosa, educada, inteligentíssima. Nossa, eu fiquei muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Entendeu? Minha esposa ficou puta, porque ela queria dormir. Eu aqui, quase meia-noite, falando alto. Até o vizinho aqui do lado mexeu comigo no dia seguinte. Pô, piloto, abre a janela na próxima vez. Eu falei, desculpa. Ele, não, cara, eu adorei. Eu estava no lado aqui, escutando. Meu vizinho, cara. Então, discussões inteligentes são bastante benéficas para todos os lados. E no final, cara, e assim, eu vi, depois porque a Carol acabou comprando o Renegade, porque a vontade dela, aí já é uma outra história, ela ganha dinheiro, eu acho que você tem algumas coisas que tem que se dar o direito, tá? Então ela comprou o carro, apesar de ser, na meu entender, uma porcaria.
Entendeu? É uma porcaria. Eu peguei vários vídeos do... Porra, tem um que é o Renegade está atolado, passa um cara de Fiat Uno e não atola. Porra, um carro off-road, pelo amor de Cristo, né? Então, assim, e eu fazendo esse embate com o cara, né? Eu fazendo esse embate no... Já vou ler teu texto aqui, João. Eu fazendo esse embate com o cara e ele não sabendo driblar isso, para mim aquilo ali é um demérito do marketing. Entendeu? Aí a Mariana escreveu aqui, até porque muita gente consome uma marca não só pelo produto, mas para fazer parte daquela comunidade, como a Farm. Sim, a marca, ela te dá status, a gente vai ver isso lá na frente. Mariana, lembra desse teu comentário? Lembra desse teu comentário? Quando a gente for falar de pirâmide de Maslow. O iPhone, Hélio, a mesma coisa. Tem gente que dorme na fila 3, 4 dias para poder ter o iPhone. Já viu? Porra, cara, olha o preço do iPhone 12, por caridade. Outro dia, ao vivo, teve a pachorra, cara de pau, de me mandar uma mensagem falando o seguinte: não, por 12 mil, promoção, que promoção, 12 mil? Mas aí, para pensar, é porque eu não dou tanto valor ao iPhone para me dar status, ou... Não, porque agora tem uma câmera que é 300 megapixels. Para que tudo isso, cara? Você só precisa de 5 megapixels para tirar uma foto decente. Para imprimir. Hoje as pessoas nem imprimem mais, né? Pegando aqui para poder voltar lá. Espera aí. Só um segundinho. Coisa bacana, hein, João? Professor, não sei se já chegou a ver as tentativas de fabricante de cigarro driblar as proibições. Já, isso aí já foi tema de conversa, dá com pau, cara. Porque a legislação, onde o fabricante tem que seguir a legislação da onde a corrida está acontecendo. Só que eventos globais, como uma corrida de Fórmula 1, eu posso estar transmitindo para o Brasil, aparecendo a marca Marlboro no carro, e a Fórmula 1 teve que mudar isso. Caso contrário, eles iam proibir a transmissão aqui no Brasil, né? Eu já acessei aqui a matéria, João, depois eu vou ler com um pouco mais de... Porra, cara, meu computador permitir notificações. Só um minutinho que o Terra está me pedindo para permitir notificação. Depois eu vou ler com um pouco mais de atenção. Tá? Financiamento de iPhone é preço de carro popular, dá para comprar um carro, é verdade. A Adidas é absurda com isso também. Eles fazem um número baixo de tênis e as pessoas, mais ou menos, né? Consórcio de iPhone, cara, já tem empresa de telefonia fazendo isso, né? Consórcio de iPhone. A longo prazo vale a pena pagar um bom dinheiro no iPhone. Eu não vou entrar nessa discussão. Ferrari e McLaren tomaram uns ameaços, sim, vários. O Itaú montou uma linha de crédito, sim. O Itaú tá certo, né, cara? Pessoa pagando o iPhone é roubado. Vai fazer seguro de celular para tu ver. O pessoal comprando iPhone se nega a ter um seguro. Tem gente que não faz seguro nem de carro, cara. Embora isso seja um cálculo de marketing, um risco pensado. Outras definições. Aí agora eu vou começar a brincar de pegar algumas palavras-chave. Marketing, conjunto de estudos e medidas que prevêem estrategicamente o lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor, garantindo um bom êxito comercial da iniciativa. Está lá no Aurélio. Gente, vamos lá, estratégia. O que é estratégia? Né? Existe uma diferença entre esses conceitos, estratégia, tática e operação. Tá? Vamos lá. Vamos devagar para vocês entenderem. Vou primeiro produto e serviço. Qual a diferença de produto para serviço? Segundo Kotler, a diferença de produto para serviço é a coisa mais fácil do mundo. Produto é físico, serviço não. Pronto. É material? Um copo é um produto? É um produto. Né? Uma aula. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é produto ou é serviço? Vamos lá. Vamos lá, galerinha do mal. Serviço. Serviço. Vocês querem ver agora uma coisa? Quando eu pego e gravo a aula e boto lá para vocês baixarem no computador, é serviço ou é produto? Estão começando a entender? Um jogo de computador, um jogo do PlayStation,
O PlayStation 5 agora você tem a possibilidade de comprar só o virtual. Olha aí, Rômulo, você pegou o negócio. Você vê como é que o marketing já é uma decisão. Se eu mantenho a minha aula, por exemplo, é um serviço, como vocês viram bem. Se eu pego a minha aula e gravo, eu estou tornando ela um produto, né? O serviço ele tem várias características que são específicas do serviço. Por exemplo, eu não consigo estocar serviço. Se eu estou dando uma aula e tem 30 pessoas dentro da sala, né, é a mesma aula que se eu tiver numa sala de aula física, né, presencial, 60 cadeiras, só tem 30 sendo ocupadas. Eu posso botar mais 30 alunos ali dentro, eu posso colocar 100 alunos ali dentro, e eu vou dar a mesma aula, ok, tirando as intervenções, as perguntas, o tempo de fazer chamada, que vai afetar ali a questão da sala de aula, né? Mas o serviço, eu não consigo estocar ele. Produto, a gente consegue produzir mais do que eu deveria. Não vendeu, eu guardo no meu estoque. Serviço. Cara, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou notívago. Vocês precisam ver minha aula à noite. Eu sou um cara que nasci para a noite. Não adianta. Cara, eu acordo cedo, eu venho da aula, eu vou para a sala de aula, entendeu? Eu levo uns 30 minutos para engatar a quinta de manhã cedo. Né? Se eu der aula às 7h30 da manhã, eu só vou estar no meu normal lá para as 8, 8h15. Né? Eu já descobri isso. Né? Então, até lá, de noite, compadre, eu entro dentro de sala às 6h30, eu já entro dando um triplo mortal carpado, já. Cara, até os exemplos vêm mais fáceis na minha cabeça. Minha cabeça está afiadinha. Eu estou cortando tudo, meu irmão. É impressionante. De manhã, até dar uma acelerada. Ainda bem que em todas as faculdades trabalham meia hora a mais de manhã cedo, né? Mas, assim, é impressionante. É impressionante. Se você já... Eu perguntei aqui no outro dia, acho que foi aqui, você já assistiu a mesma peça 2 vezes, nunca vai ser igual, porque é uma prestação de serviço. Você vai ver a peça quando ela entra em cartaz, você vai ver a peça lá no final da temporada, você vê que é outro produto, cara, é outro negócio. Por quê? Porque os atores eles vão pegando, faz uma interpretação a mais aqui, a plateia faz, a aula sofre influência de vocês. Quanto mais vocês me provocam, essa quantidade de participação, essa aula vai ficar uma coisa muito melhor. E eu vou ter que ficar adaptando a minha vida a vocês. Se isso aqui fosse uma sessão espírita, onde eu estivesse só falando, e vocês não interagindo, ficaria uma coisa muito mais chata, mas sobre um outro aspecto, o negócio ia andar muito mais rápido. Parem para pensar nisso. Pelo contrário, eu quero mais é que vocês intervenham. Então, produto e serviço, a diferença é a tangibilidade. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, tá? Por enquanto, estou só acelerando. Estratégia, tática e operação. Estratégia é tudo aquilo que é mais amplo, envolve muito mais, um escopo de trabalho muito maior. Vou dar um exemplo. O presidente da empresa e os vice-presidentes, eles são estratégicos dentro da empresa. O que significa isso? Significa que eles vão pensar as coisas com muito mais prazo, eles vão pensar no planejamento estratégico, aquele planejamento de 5 anos. Um planejamento tático seria algo mais ou menos aí de, sei lá, 1 ano. Eu vou pegar meu plano de 5 anos, né? E vou trazer ele, o que o plano prevê daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos. Né? Bom, para eu estar lá daqui a 5 anos, onde é que eu tenho que estar no final desse ano? E eu vou fazer esse planejamento. Já o planejamento operacional é o planejamento que ele vai estar vendo, né, o dia a dia. Ele vai pegar o planejamento tático como referência e ele vai estudar esse planejamento tático para ver o seguinte, como é que eu vou fazer isso no dia a dia? Vou dar um exemplo para vocês. A faculdade ela tem um corpo diretivo, né, formado pela reitora Maria Beatriz Balena Duarte, nossa reitora, pelo pessoal da pró-reitoria, que é o pessoal também de nível estratégico, é o pessoal que pensa a faculdade como um todo, tem o diretor financeiro, todos esses são cargos estratégicos. São pessoas que pensam a empresa como um todo. E eles vão chegar e vão falar o seguinte, ó, a faculdade volta à aula presencial, não volta à aula presencial, quais são os riscos de voltar, quais são os riscos de não voltar, o que é melhor para o nosso corpo discente, nosso corpo docente, ou seja, corpo discente são todos os alunos e todas as
os públicos envolvidos direta e indiretamente, por exemplo, o pai de vocês também faz parte do grupo de stakeholders da universidade, a gente tem que pensar, né? O que é melhor para o entorno da universidade, para a sociedade? Isso tudo tem que ser pensado. Né? Imagina o seguinte, cara, a faculdade volta em Cabo Frio, imagina o impacto que isso vai ter, porque ao em torno de 60%, 70% dos alunos, se não até mais, usam os ônibus das prefeituras de Búzios, de Arraial, de Araruama, para vir para a faculdade. Essas prefeituras elas prestam esse serviço para os alunos da Estácio, da Veiga, da Ferlagos, que estudam aqui em Cabo Frio, que moram para os munícipes, né, dessas cidades. Se esses ônibus não estiverem funcionando, como é que os alunos vão? Então, a gente tem que pensar nisso. Entendeu? Qual é o impacto que uma decisão dessa vai ter na vida dos públicos? Os professores, a gente tem um monte de professor aqui, entendeu? Que é velhinho. Entendeu? Imagina. E aqueles professores que já têm uma condição de saúde que coloca eles dentro do grupo de risco, tirando da idade. Então, é uma decisão muito grande para ser tomada. E é uma decisão que ela é estratégica, pensando na empresa, em todos os seus aspectos, financeiro, administrativo. Poxa, como é que eu vou fazer, como que eu vou fazer para atender os critérios de biossegurança para ter aula? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui em casa, por exemplo, a gente está passando um perrengue desgraçado, porque os colégios de Cabo Frio vão voltar a ter aula no dia 8, impreterivelmente. E tem 2 crianças aqui, né? Meus 2 enteados, um de 11 e a mais velha de 13. O outro vai fazer 12 e ela tem 13. Já fez. E a gente está aqui muito preocupado, né, de entender como é que vai funcionar isso. Qual o grau de risco? Ao mesmo tempo, os 2 ficarem dentro de casa, né? O colégio que eles estudam, que é um dos melhores colégios de Cabo Frio, mas pode ser melhor no presencial, mas na forma não presencial, está dando uns tropeços, cara. Agora inventou a história que os alunos têm que ficar com a câmera ligada. Se o aluno não ficar com a câmera ligada, eles derrubam o aluno. Eles expulsam o aluno de sala. Olha que violência dentro do nível presencial, mas no online isso pegou. Se tiver com a câmera desligada, mais do que 2 minutos, eles derrubam o aluno. Mas e aí? Como é que você sabe que o aluno está prestando atenção, Mariana? Quer dizer, você vê que são conceitos completamente díspares, né? É um problema de marketing. Então, estão dando esse tropeço. Poxa, mas como é que eles vão voltar no presencial? Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, assim, a faculdade ela tem esse comitê específico, estratégico, que pensa as coisas mais amplas. Vamos pensar só a questão de conteúdo. Dentro do nível acadêmico, você tem a reitora e você tem a pró-reitora de graduação, que pensam assim, em termos de conteúdo, professor, aula. Eles pensam estrategicamente. Os coordenadores de curso são o braço tático. Estão me acompanhando? Os coordenadores, cada coordenador do curso de vocês é o cara que vai pegar esse pensamento estratégico e vai pensar como é que eu faço isso acontecer dentro do meu curso especificamente. Só para dar um exemplo. O curso de Direito, senhoras e senhores, é um curso que a gente chama dentro da faculdade curso PGIS. Não tem laboratório. Como é que você vai fazer lá? Eles não têm nenhum laboratório. Só precisa de sala, cadeira, quadro, professor e cuspe. Né? Não tem... É diferente do curso, por exemplo, de comunicação, de publicidade, que tem que ter câmera, tem que ter equipamento para fazer um vídeo. Vocês estão me acompanhando? Então, o coordenador de Direito, né, ele não tem essa preocupação com aula laboratorial, aula prática. Vocês estão me acompanhando? No máximo que ele vai fazer é um júri simulado. Então, assim, na hora de empreender as estratégias da universidade, ou na hora de descer isso do campo do pensamento mais amplo para um pensamento mais específico, como é que eu vou planejar meu curso? O de Direito vai ter um pensamento, o de Comunicação vai ter outro. O de Engenharia, que tem mais laboratório ainda, coitado, esse está na vala. Como é que ele vai fazer as aulas dele técnicas, as aulas dele de laboratório, se não for presencial?
E na medida que o coordenador tem esse pensamento dentro do curso como todo, o professor, ele é a operação, é ele que vai pegar o que o coordenador decidir e vai botar em prática aqui. Por exemplo, a gente tem um problema muito sério, aliás, quem aqui dá aula, se tem alguém aqui que dá aula, tem alguém aqui que pretende dar aula, me manda um e-mail que depois eu vou te mandar essa matéria, entendeu? Que é uma matéria que eu recebi de um amigo meu, dizendo o seguinte: os motivos pelos quais os alunos não ligam as câmeras nas aulas. Muito interessante, né? Muito interessante. E aí, cada professor foi orientado a que, gente, motivem os alunos, sabe? Eu toco música, eu conto piada, né? Eu trago exemplos diferentes, uma coisa que tenta dar uma animada em vocês. Sábado de manhã, bicho, é praticamente um programa de auditório isso aqui, entendeu? Então, assim, tem gente, cara, que já não tem esse viés, já não tem essa... vou tocar música, acho isso brega, acho isso ruim. Ou então ele quer impor o gosto musical dele, vou tocar aqui a Quarta Sinfonia de Beethoven, né? Não, botar um funkão. Aliás, na aula que vem eu vou começar tocando funk, já estou avisando, tá? Já até escolhi a música, né? Hoje eu comecei tocando uma música que homenageia o quadro Van Gogh, né? A aula que vem eu vou começar tocando um funkão, provavelmente glamurosa, né? Furacão 2021. Mais ou menos por aí, Hélio, entendeu? Para dar uma acordada em vocês, porra, né? Não, Fernanda, funkão é só a aula que vem. Hoje foi a música do Starry Starry Night, Silence. Silent Night. Então, assim, vamos lá. Só para fechar aqui, né, a aula de hoje. Então, estratégia é aquele pensamento, né, aquela forma de organizar mais ampla. Ela vai trabalhar um conceito mais amplo, ele vai ter um escopo, vai ser um guarda-chuva muito maior, entendeu? E ela vai pensar de uma maneira menos específica. Vocês estão me acompanhando? Menos específica e com prazo maior. A tática vai trabalhar, vai ser uma coisa decorrente do planejamento estratégico. Não existe tática sem estratégia antes. Estão me acompanhando? Para eu fazer a tática, eu preciso conhecer a estratégia da empresa. Para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar qual é o objetivo mais amplo que pré-existe a tática. Então, quando vocês forem para o mercado, alguém fala assim, faz aí bola uma estratégia para a gente vender mais. Qual é a primeira coisa que você tem que perguntar? Bola uma tática para a gente vender mais. Beleza, eu quero saber, então, qual é a estratégia da empresa. O que vocês pensam do ponto de vista estratégico? Né? Quando a empresa não tem estratégia, acontece o que aconteceu. Uma vez eu fui comprar um carro, fui comprar um Honda, o cara virou para mim, né, e falou o seguinte: você tem que comprar esse carro. Tenho, né? Tem que comprar esse carro. Mas por que eu tenho que comprar? Você vai pegar um monte de mulher com esse carro. Olha o argumento de venda que imbecil usou comigo. Eu olhei para a cara dele e falei: eu sou casado. E eu valorizo, uma das coisas na minha vida é a fidelidade conjugal. Quer dizer que se eu tiver um carro desse, um monte de mulher vai dar em cima de mim? Não posso comprar esse carro. Imagina como é que minha esposa ia se sentir. O cara não sabia onde enfiar a cara dele. Você vê, o cara me julga pelos conceitos dele, me usa um argumento. A Honda investe, qualquer marca investe milhões de dólares em criar os conceitos que ela sabe que o público-alvo a quem ela se destina reconhece como sendo de valor. Tecnologia, economia, segurança. O cara vai e me mete um argumento desse. Vocês entendem que esse cara ele não estudou a tática, o gerente dele tinha que ter... A culpa não é dele, não. A culpa é do gerente dele. A culpa é do diretor de marketing da Honda, que tinha que pegar e ter certeza que não ia ter um cara desse, mal treinado. Entendeu? A culpa não é só do cara do vendedor, não, o Hélio. O negócio sobe. Começa lá em cima. Você está me entendendo? Começa lá em cima. E desce. Tudo começa numa estratégia errada. Não é porque você tem uma estratégia certa que vai ter uma tática certa e uma operação certa. Agora, uma estratégia errada vai
resultar numa tática, numa operação errada. Então, tudo começa lá em cima. Vocês estão me acompanhando? Por que vocês têm que entender que antes de meter a mão em qualquer negócio, se você está no nível de operação, pô, sou um vendedor de uma loja. Pera aí, cara, qual é a orientação que o meu gerente tem que me dar? E a orientação do gerente tem que estar baseada na orientação da empresa. Essa é a diferença entre estratégia, tática e operação. Ninguém consegue operacionalizar algo se não tiver conhecimento da tática. Ninguém consegue pensar em como vai brifar o cara que está lá na ponta se não tiver conhecimento da estratégia. Beleza? Alguma dúvida até aqui, senhoras e senhores? Alô? Me vem de volta? Então, beleza. Hoje, então, meu objetivo foi, primeiro, falar para vocês o seguinte, nós temos uma pancada de conceitos que eu ainda vou continuar trabalhando na aula que vem. Eu quero mostrar para vocês que se vocês lerem bem o conceito, dá para você pensar. Então, eu quero propor, quem quiser, tiver afim, aula que vem, procura algum conceito que defina o que é marketing e traz. Piloto, achei esse conceito aqui. Vale a pena trabalhar? Vale. Vale a pena explicar? Vale. Quem quiser fazer isso, estarei aqui disposto a fazê-lo. Tá? Vou continuar, ainda tem mais coisa nesse material, nessa linha. Tá? E, a princípio, eu já mostrando para vocês como é que vai ser mais ou menos a nossa aula. A gente vai caminhar nessa direção, tá? De pegar, sempre estar debatendo. Quanto mais vocês puderem, né, interagir comigo, mais eu serei grato. Tá? Então, façam isso. Tá? Eu vou ver de novo aqui quem eu fiz a chamada e dei falta. Entendeu? Aos demais, daqui a pouco eu já vou colocar a gravação da aula lá. Provavelmente na aula que vem, eu não vou fazer a chamada no início, eu vou fazer no final. Tá bom? Então, vamos combinar o seguinte, galerinha. Deixa eu já encerrar aqui a gravação, que senão vai ficar um arquivo longo pra caramba.